Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada, eu moro nos Estados Unidos e eu toda terça e sexta estou aqui trazendo casos novos de crimes solucionados, crimes sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Se você é novo aqui, não esqueça de inscrever-se ao canal, deixar o seu like e também acione o sininho para estar recebendo as notificações. Hoje nós vamos contar um caso muito triste que aconteceu na Nova Zelândia. É o caso de Grace M. Rose Millan. Ela nasceu em Brentwood, Essex, na Inglaterra, em 2 de dezembro de 1996. Filha de Gillian e David, ela tinha 2 irmãos mais novos, Michael e Declan. Ela, na época dos fatos, tinha 22 anos. Ela foi descrita pela família como extrovertida, amava música, era uma talentosa jogadora de hóquei. A Grace tinha um relacionamento próximo com os pais. Ela era muito voltada para a família, sempre estava em contato com os pais, com os irmãos. Ela se formou em publicidade e marketing na Universidade de Lincoln. O ocorrido com ela chamou a atenção da mídia, não somente nacional, mas internacional em 2018, porque ela conheceu um rapaz no famoso aplicativo Tinder. Para quem não sabe, o Tinder é usado por muitas pessoas para encontrarem alguém para namorar ou terem um romance casual. Mas vamos voltar um pouco aqui para saber quem era a Grace e o que aconteceu com ela. Como eu disse antes, ela é extremamente amigável com todo mundo, muito talentosa. Ela adorava pintar, fazer desenhos. As pinturas dela são lindíssimas. Ela era apaixonada por tudo isso. Depois de alguns anos de estudos árduos, ela decidiu fazer uma viagem por alguns países pelo mundo, por um ano. Seria a primeira vez que a Grace viajaria sozinha. Então ela começou uma viagem pela América do Sul, por 6 semanas, onde ela acabou ficando no Peru por cerca de um mês. Mandava fotos diariamente, várias fotos por dia, curtindo, dizendo quanto estava sendo divertido ficar por lá. E eis que ela chegou na Nova Zelândia em 20 de novembro de 2018. E passou 10 dias antes, viajando ao redor da parte superior da Ilha do Norte, antes de seguir para Auckland. Quando chegou lá em 30 de novembro de 2018, ela conheceu e se socializou com outros viajantes e parecia ser apenas uma jovem típica, divertida, que gostava de viajar. No dia 1º de dezembro, era a noite anterior ao seu aniversário. Então ela estava mais ansiosa do que nunca para sair e comemorar. Ela tinha falado com a família dela naquela noite. Ela enviou uma mensagem também para uma amiga, dizendo que encontrou-se com um cara que ela conheceu no Tinder e que eles estavam tendo uma ótima noite. Ela enviou uma mensagem lá do local onde ela estava, enquanto o rapaz foi até o banheiro. Diz que eles estavam conversando amigavelmente, estavam apenas curtindo a companhia um do outro. Não pareceu que havia qualquer tipo de problema com a Grace, segundo a amiga dela. Ela contou também para uma outra amiga a respeito desse rapaz. Disse que o nome dele era Jesse. Disse que ele era o gerente de uma companhia de óleo. E então, que ele estava vivendo em um hotel temporariamente naquele momento, porque ele estava escolhendo um apartamento para ele. No entanto, em 2 de dezembro, era aniversário da Grace. Ela não telefonou para os pais, como costumava fazer. E era mais estranho ainda que ela não estava respondendo a nenhuma das mensagens de aniversário, não somente dos pais, mas de todos os amigos. Os pais dela mandaram os parabéns para ela e ficaram preocupados depois que ela não respondeu. Foram várias mensagens e nada. No dia 4 de novembro, os pais, já desesperados, ligaram para as autoridades na Nova Zelândia e informaram o desaparecimento da Grace. Eles explicaram que não tinha notícias da Grace há 4 dias e que estavam extremamente preocupados com ela. A polícia começou a investigar. Ela estava em um albergue quando ela chegou lá em Auckland. O albergue em que ela estava hospedada informou que ela não voltou para o quarto na noite do desaparecimento dela. Foi o dia 1º. As autoridades foram até lá para verificar o que estava acontecendo e eles disseram que não, ela simplesmente não veio. E às vezes tem jovens que estão no albergue, conhecem alguém, resolvem não passar uma noite lá, coisa de jovens, né? No entanto, tudo que encontraram lá foram somente os pertences dela, exceto o colar, o relógio
e o passaporte. Mas vamos voltar um pouquinho aqui o que aconteceu desde o dia 1º de dezembro. Pois este caso foi solucionado em parte devido às imagens das câmeras espalhadas pela cidade, que vocês vão ver que é incrível a tecnologia daquele país e a vigilância que tem para com os moradores e os turistas. No dia 1º de dezembro, uma câmera mostrou que a Grace encontrou esse rapaz, Jesse, às 5h45 da tarde, que foi identificado como Jesse Kempson. Ele é nascido na Nova Zelândia. Eles foram vistos entrando em um restaurante chamado Andy's Burger e Bar. Depois foram para um café mexicano. Às 8h30, foi visto que eles entraram no Bluestones Room. Eles foram lá beber algo. Câmeras mostraram o casal às 9 da noite, curtindo a companhia um do outro. Enquanto a Grace foi no banheiro, o Jesse mexeu na bolsa dela e ele pegou algo que eu presumo que talvez seja dinheiro, pois ele colocou no bolso. E ainda no dia 1º de dezembro, às 9h40 da noite, ela foi vista chegando com o Jesse no hotel onde ele estava hospedado. A polícia conseguiu saber que este rapaz, que estava em companhia dela, ele na época tinha 26 anos. Ele tem uma filha com uma mulher australiana, mas pelo visto não tem contato com a ex-namorada e a criança. O avô dele o descreveu como um rapaz bem complexo, alguém que não tinha nada para fazer na vida, né? Ele se formou em Direito e também em Administração, portanto, ele não era um rapaz muito dado ao trabalho. Ele acabou mudando-se para a Austrália, ficou lá um tempo. Ele não tinha um relacionamento com a família. Ele teve passagens criminais por roubar dinheiro, coisas desse tipo. Ele ficou lá na Austrália de 2013 a 2016. Depois ele retornou para a Nova Zelândia em ocasiões anteriores. Tanto na Austrália como na Nova Zelândia, ele teve problemas com a lei. Na universidade, ele jogou snowball e até mesmo a nível regional para vários times. Era bartender, trabalhava em bares, quando ele morava em Sydney, na Austrália, 2013 a 2016. As câmeras mostraram ele saindo do hotel no dia 2 de dezembro, às 8 horas da manhã, e ele foi a uma loja onde ele comprou uma mala. E às 8h14, a câmera mostra ele voltando ao hotel com a mala. E ele andando com a maior calma, como se tivesse ido comprar uma mala para viajar, tal, né? Às 8h35, ele foi em uma loja comprar produtos de limpeza. E novamente retornou ao hotel. Ficou no hotel até umas 10h35. Então, ele saiu novamente, pegou um táxi e foi alugar um carro. Às 3h57 da tarde, as câmeras mostraram que ele foi para outro encontro com uma outra moça que ele conheceu no Tinder. Essa moça quis ir logo embora. Ela disse que ele falou algumas coisas meio estranhas. Ele disse para ela que ele tem vários amigos policiais e eles encontraram um corpo de uma jovem que havia desaparecido nas montanhas. Tudo foi ficando mais bizarro. E ele disse para ela: você sabia que cães farejadores não conseguem sentir o cheiro de corpos se estiverem a mais de 1 metro de profundidade? Claro, a moça encerrou o encontro após alguns minutos. Eu posso dizer que essa moça nasceu de novo. Ela quis ir embora e nem quis aceitar a carona dele. Ela viu que tinha algo errado com aquele rapaz.
A polícia teve acesso às câmeras que mostraram ainda que no dia 2 de dezembro, às 8h24 da noite, ele foi visto dentro do elevador com uma máquina para limpar carpetes. Às 9h30, ele saiu do hotel com o corpo da Grace na mala. Ele tirou a vida dessa jovem no quarto, naquela noite que ela foi com ele. Eles não sabem precisar o horário. Portanto, pasmem, a moça estava sem vida no quarto e ele tinha ido para um encontro com outra moça. É incrível a que ponto chega determinados seres humanos. Enfim, ele saiu com o corpo dela, da Grace, dentro de uma mala para descartar em algum lugar. Ele foi visto às 6h55 da manhã do dia 3 de dezembro, indo comprar uma pá. E lavando o carro. Então a Grace deveria estar na mala a noite toda no carro dele. E ele retornou ao hotel às 9h30 da manhã, na maior calma, trocou de roupa e saiu. Às 10 horas da manhã, ele devolveu o carro alugado e voltou para o hotel. No dia 5 de dezembro, às 4h50 da tarde, ele foi a um parque chamado Albert Park e ele foi visto descartando as roupas dele, que deveriam estar sujas por causa da brutalidade do que ele fez com a jovem. Pelo tanto de câmeras, né, que tem pela cidade, ele foi localizado, interrogado pela polícia. Ele disse que tinham saído, bebido, ficado um pouquinho junto, tal, mas depois que ela acabou indo embora, e ele afirmou que não tinha nada a ver com o desaparecimento da Grace. Portanto, após várias horas, ele confessou que tirou a vida da Grace. Ele disse que não ocorreu bem assim como as pessoas poderiam pensar. Ele queria explicar que eles estavam ali tendo um romance na cama e que de repente ela pediu para apertar o pescoço dela com muita força e que era uma brincadeira. Ele fez isso como ela havia pedido, mas que foi nada intencional. Imagina, de forma nenhuma. Ele até dormiu depois e quando acordou, oh meu Deus, ela está aqui sem vida ao meu lado. Ele quis dizer que não sei bem o que aconteceu com ela. Os pais da Grace estiveram presentes em todos os dias do julgamento. Ele na defesa com essas desculpas esfarrapadas, que foi um acidente, mas obviamente a polícia, o juiz não estava acreditando em nada disso. E foi mostrado no tribunal a filmagem dele saindo para um outro encontro com uma outra mulher, quando a Grace estava sem vida já. Então isso caiu super mal. Os jurados ouviram que, após o ocorrido, ele pesquisou online como se livrar de um corpo. As 3 mulheres que ele encontrou no Tinder foram ouvidas na corte e uma delas disse que a primeira vez que ela viu o Jesse, tudo correu bem, eles continuaram trocando mensagem e tal, e ele a convidou para ir ao apartamento dele. Ela disse que estavam curtindo o momento e tal, e ele a jogou na cama, colocando todo o peso em cima do rosto dela, e ela estava tentando se desvencilhar dele, ela não conseguia respirar, ela tentava mover os braços, mas não conseguia. Ela disse que chegou a pensar na família dela, e ela achou que naquele dia era o fim da vida dela. Ela disse que conseguiu mover um pouco o rosto e conseguiu respirar. E ela disse que isso durou uns 40 segundos, mas que pareceu uma eternidade. Quando ele saiu de cima do rosto da moça, ele disse: "Você não pensa que eu fiz isso de propósito, né?" Fala sério. Quem senta em cima do rosto de alguém e fica por quase 40 segundos sem a pessoa conseguir respirar? No tribunal, ele não demonstrou emoção alguma.
ele foi considerado culpado por ter tirado a vida da jovem Grace e por causa disso ele foi condenado à prisão perpétua, podendo aplicar para a liberdade condicional somente após cumprir os 17 anos. A Nova Zelândia tem um sistema criminal até consideravelmente bom, mas que eu acho um absurdo um homem desse ainda ter direito a poder aplicar para a liberdade condicional após os 17 anos. Ficou claro ali, não somente para o juiz, para todas as autoridades envolvidas, para os pais dela, para todo mundo, que esse rapaz deliberadamente tirou a vida dela. Aquilo não foi um acidente. E, obviamente, essa sentença é considerando que aquilo não foi um acidente também. Ninguém acreditou nessa história fantasiosa dele, que ela gostava de umas coisas diferentes. Ninguém acreditou nisso. Todo mundo sabia que aquilo foi deliberado. Como ele nunca confessou o crime, então nunca nós vamos saber os detalhes, a não ser que ele recobre algum dia um pouco do caráter dele, se é que teve algum ou sobrou algum. A gente vai poder entender bem o que aconteceu naqueles minutos antes que a Grace tenha perdido a vida dela. Em 2020, ele foi convicto também porque essas 3 mulheres foram à polícia denunciar que ele havia as violado também, incluindo uma turista inglesa. Ele teve no total 6 acusações sobre isso e pegou por estas acusações apenas 11 anos de prisão. Portanto, a pena não será agregada à pena que ele já pegou. Ela será servida simultaneamente com a pena que ele cumpre no caso da Grace. Como falei, após 17 anos ele poderá aplicar para liberdade condicional, que não quer dizer que ele vai sair. Ele pode continuar aplicando 17, 18, 20, mas lendo as leis da Nova Zelândia eu vi que é muito comum sim ser concedida a liberdade condicional em crimes desse tipo. Para mim, eu achei assim um pouco a lei do país uma piada. Uma das mulheres que depois contra ele, que ele também encontrou através do Tinder, disse que ela percebeu que tinha alguma coisa estranha com ele, porque a forma como ele a olhava, a forma como ele está conversando um determinado assunto e de repente, do nada, ele passa a contar outra coisa, como se mudasse. Ela falou que achou aquilo tudo estranho. Eles estão conversando sobre determinado assunto e daqui a pouco, puf, anota outro assunto. E ela achou que tinha uma coisa estranha com ele. Ela só foi levada para ajudar na acusação dele para poder explicar um pouco de como é o Jesse, como é que funciona, vamos dizer assim, a mentalidade deste homem. E pasmem, todas estas mulheres ele encontrou no Tinder. Todas as pessoas que conhecem o Jesse disseram que ele mente demais. As pessoas disseram que algumas vezes ele disse que ele era parente de algum jogador muito famoso de rugby. Outras vezes ele disse que era o gerente de uma grande rede Walmart. Outra vez ele disse que ele era gerente de uma companhia muito grande de petróleo. Ou seja, para cada uma ele falava uma coisa e para os amigos também eles já estavam acostumados com as mentiras dele, né? E para todas elas, né, a maior parte, vamos dizer assim, porque ele morou antes num apartamento, mas para a maior parte ele disse que ele estava morando no hotel, pela mesma história que ele contou para Grace, que ele estava procurando um apartamento para ele. Mas nada disso é verdade. Esse homem não trabalhava. É isso mesmo, ele recebia benefícios do governo porque ele havia perdido o trabalho. Então ele estava usando esse dinheiro do benefício para pagar o hotel para ele ficar. A família e os amigos da Grace disseram que eles ficaram satisfeitos com a sentença, pois eles sabiam que ele não será mais um risco para nenhuma outra mulher. Bom, isso pelo menos por 17 anos, que ele é jovem ainda. O pai da Grace, infelizmente, não viveu. Ele perdeu a vida antes da sentença. A Gillian disse sobre a filha dela, a Grace: nossas vidas foram injustamente destruídas. A nossa vontade é que ela estivesse conosco para o resto de nossas vidas. A Grace era linda, talentosa, amorosa. Foi um raio de sol e sua falta será sentida para sempre. Ela não merecia ter a vida cortada tão abruptamente e da forma como foi. Voltaremos para casa e tentaremos pegar os pedaços das nossas vidas. Muito triste, né? Os pais terem que enterrarem uma filha. A primeira-ministra do país disse: em nome da Nova Zelândia, eu quero pedir desculpas à família da Grace. A filha de vocês deveria estar segura aqui, mas ela não estava e eu sinto muito por isso. E aí, pessoal, vamos tomar cuidado
com esses aplicativos. Esse rapaz, ele só estava ali esperando um momento para detonar e chegou a esse ponto porque ele já havia violado outras 6 moças. Tudo leva a crer que essas moças não prestaram queixa na época, vieram a prestar queixa quando veio o caso à tona da Grace. Isso é muito comum, não vamos condenar as pessoas que deixaram de fazer, somente quem passou por essas coisas, elas podem saber qual é o momento, como é que está ali a mente delas para fazer essa denúncia. Não é uma coisa fácil. Além do trauma, tem a vergonha, tem a culpa, tem um monte de coisas, mas obviamente que ninguém tem culpa de nada do que aconteceu. Muitas de vocês talvez podem pensar, mas olha só, foi lá para o hotel com o rapaz depois de conhecê-la. Gente, não importa onde você estava, não importa com quem você estava, não importa quantas vezes você conheceu uma pessoa, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. A culpa é dele, que fez uma escolha deliberada de tirar a vida de uma jovem tão linda, tão bonita. Mas que com este caso nós possamos lembrar que há um perigo sim muito grande lá fora, que as pessoas, elas nem sempre são o que elas aparentam, elas mostram o melhor delas ali por alguns minutos e às vezes em semanas, às vezes até em anos, você não conhece a pessoa verdadeiramente. É muito triste o que aconteceu com a Grace, e ela não foi a única vítima, não só dessa rede social do Tinder, mas de muitas outras. Eu vou estar trazendo vários casos aqui a respeito disso, e eu queria ouvir de vocês, se vocês já conheceram pessoas pela internet, vocês acham que é ok conhecer pessoas através da internet. Deixa aqui a opinião de vocês, e só lembrando a vocês, carinhosas aí ao dar a opinião de vocês, não vamos julgar a Grace porque ela não teve culpa de absolutamente nada. Ela apenas foi uma jovem que estava vivendo a vida dela como todo jovem vive e cruzou com um monstro, tá bom? É isso, pessoal, e eu vejo você aqui